Opa galera, beleza? O entregador passou por aqui trazendo uma encomenda. Então decidi fazer um unboxing para ver o que tem dentro. Aqui está a caixa. Vamos abri-la. Olha só, é a parte 7 de Princesinha Malvada. Vamos conferir. Então deixa like e se inscreva no canalzinho, beleza? Vamos lá. No capítulo anterior, mais uma vez, a Leona está cara a cara com o Imperador. Vamos pro vídeo. O capítulo começa com a Leona se perguntando se ele não vai ceder perante a sua fofura. O Imperador responde que não vai levá-la. A Leona fala que ela é muito fofa, então é impossível que o Imperador recuse o pedido dela. Espera, ele falou não? Ele fala que está atrasado e que precisa ir. A Leona não consegue acreditar. Como ele pode ser tão frio? Ele irá simplesmente abandoná-la? A Leona corre atrás dele, falando para levá-la junto. De repente, ela tropeça e cai no chão. Cara, o joelho tá ralado. Eu consigo sentir a dor dela aqui, mano. A Leona fala que, quando era uma bruxa, não iria tropeçar tão fácil assim. O guarda fala que irá chamar um curadeiro, mas a Leona recusa e fala para o Imperador levá-la junto. O Imperador pergunta se isso dói muito. A Leona se pergunta se ele está preocupado com ela. Ela fala que está doendo muito, ao ponto de querer chorar. Mas já que o Imperador não gosta de pessoas fracas, ela não pode demonstrar fraqueza. Então ela responde que dói muito, mas ela não quer chorar. Ali disse que chorar é para quando as coisas estão muito difíceis. Ela se pergunta se foi uma boa resposta. Então o Imperador estende a mão e levanta ela. Mano, olha como ele levanta a Leona, que bicho maldito. Segura ela direito, porra! Enfim, ele pergunta como ela desativou a barreira. A Leona está em apuros. Nesse pouco tempo, vários pensamentos passou pela sua cabeça. Ela precisa de uma resposta rápida. Então veio uma. Barreira? O que é uma barreira? O Imperador pergunta como ela chegou nos cascalhos. A Leona pergunta, aquelas pedras no chão? Ela fala que não sabe. Apenas entrou lá e fala para ele soltá-la. O lugar onde ele está segurando está doendo muito e sente que vai morrer. O Imperador sorri e fala que ela não pode morrer aqui. A Leona fica surpresa. Ele acabou de sorrir? Ele fala para ela segui-lo. Como ela pensou, até mesmo o Imperador não consegue resistir à fofura dela e fala para ele carregá-la também. O Imperador encara ela de um jeito estranho. O guarda fala que o Imperador vai ficar maluco se ela continuar fazendo isso e se oferece para carregá-la. Mas a Leona fala que odeia ele e manda ele embora. Tadinho do guarda. Um terceiro F para o nosso guardinha. Ele percebe que talvez ela quer receber o afeto do seu pai. Isso é muito triste. A Leona pede para ele carregá-la, mas não tem nenhuma reação. A Leona se pergunta por que cacete ele não está se mexendo. Ela pede para ele carregá-la logo. De repente, ela escorrega. O Imperador age rápido, segurando ela. A Leona está feliz. Nenhum humano resistiria à sua fofura. Ela declara que ele é seu escravo agora. O Imperador apenas desiste e segue em direção à festa. Parece que a missão foi um sucesso. Mais um fisgado pela fofura da nossa protagonista. No pátio, as empregadas estão organizando as mesas, mas ela está ansiosa. O segundo príncipe é obcecado pela limpeza e que tudo precisa ser perfeito, e torce para que tudo fique bem. Nesse momento, alguém fala que tudo está bagunçado. As empregadas ficam assustadas. Quem falou aquilo foi o segundo príncipe. Ele fala que a faca não está alinhada e que tem certeza que mandou que queria tudo perfeito. A empregada pede desculpas. Parece que o vento empurrou os talheres e que irá ajeitá-los. O segundo príncipe fala que a boca dela não foi feita para pedir desculpas. De repente, o Nico chega, falando para ele parar, já que hoje é o aniversário dele. Ele precisa derramar sangue em um dia especial como esse? O segundo príncipe não está nada feliz. O Nick manda as empregadas ir embora.
mas o segundo príncipe manda elas ficarem. Os dois começam a discutir. O Nick fala para ele ficar calmo. Ele quer mesmo se apresentar ao imperador coberto de sangue? O segundo príncipe pergunta desde quando o imperador é uma pessoa legal. Enfim, ele decide mandar as empregadas saírem. Elas ficam aliviadas. O Nick fala para ele controlar o seu temperamento, senão será eliminado um dia. O segundo príncipe fala que ficará tudo bem, desde que o Níquel não ataque ele pelas costas. O Níquel pergunta: então sabe que tem você como alvo? O segundo príncipe fala que sabe que ele tem saído muito do palácio para visitar a princesa Leona e pensou em convidá-la para a festa. O Níquel fica irritado. Ele se pergunta se deve eliminá-la agora. O segundo príncipe pensou o mesmo. Os dois começam a liberar as suas manas, fazendo o chão tremer. Ele fala que o primeiro príncipe está ausente, então ele tem autoridade, mas ele não pode subestimar a força do Níquel, então precisa eliminá-lo agora. De repente, um empregado anuncia a chegada do imperador. O imperador está presente, e no colo dele está a Leona, com um sorriso falando: e aí, cadê a festa? Que abusada, hein? Um pouco mais cedo, a Leona fala que o espadachim realmente tem ótimos músculos. Qual é a Leona? Ela se pergunta se deveria trazer todos para o lado dela. Isso não é uma ideia ruim. Ela pensava que sozinha era suficiente. Ela estava sozinha quando era a Irena, e também estava sozinha quando foi morta. Ela fica com raiva toda vez que pensa sobre isso. No passado, ela tentou fazer as coisas sozinha, mas acabou expondo as suas fraquezas para a única pessoa que confiava. Por causa disso, começou a odiar ainda mais os humanos, mas estava com medo de ficar sozinha. Desta vez, ela não irá ser morta por humanos, nunca mais. Mas atualmente está fraca. Ela tem o potencial, mas não pode usar livremente. Ela poderia usar a sua antiga mana que está impresso no seu espírito, mas se ela fizer isso, terá consequências graves. Por isso, ela precisa crescer e evoluir as suas forças o máximo possível. Para isso, ela precisa de humanos para ajudá-la, mas ela não tem a intenção de confiar neles. Se ela mostrar todo o seu poder, com certeza eles iriam obedecer, já que os humanos obedecem àqueles que são mais fortes. Se ela conseguir um poder assim, então, quando se tornar a Imperatriz, será fácil matar o Lacus. Ela se pergunta o que ele deve estar fazendo. Ela precisa descobrir quantos anos se passaram. Olhando para o Imperador, não deve ter passado muito tempo. Ela vai deixar isso para mais tarde. O guarda fala que realmente a princesa quer ir para a festa. A Leona se pergunta por que ele está olhando de uma forma estranha. O guarda fala que a Leona é muito fofa quando sorri. A Leona se pergunta por que ele está aqui mesmo e por que de repente o imperador ficou irritado. Então, a Leona percebe uma quantidade grande de mana. Parece que está tendo uma briga. Parece que uma das manas pertence ao Níquel e a outra um mago de gelo. A magia de gelo é muito raro no continente, igual ao do imperador. De repente, o guarda se aproxima. Ele fala que o fluxo de mana está muito forte. De repente, o imperador segura o rosto da Leona e começa a analisá-la. A Leona está confusa. O que ele está olhando? O guarda explica que o imperador está preocupado, porque ela está exposta a uma grande quantidade de mana. O imperador tenta negar isso. A Leona fala que ele não precisa fazer isso. O guarda avisou para eles não lutarem fora da arena. O que vão fazer se alguma coisa acontecer com a Leona? A Leona fala que ela é mais forte do que os dois. O guarda fala que deveriam evitar coisas perigosas e pergunta se ele deveria pará-los. O imperador manda anunciarem a sua chegada. O guarda percebe que se eles souberem que o imperador chegou, eles devem parar. Então, o empregado anuncia a chegada do imperador
E como previsto, a mana se foi. O guarda se pergunta se a Leona está assustada. A maioria das pessoas teriam desmaiado com toda essa mana. A Leona fala que isso era apenas uma briga de crianças, não era nada demais. O imperador começa a massagear as costas da Leona. Ela sente os seus músculos relaxarem. O imperador fala que parece que ela gostou disso. De repente, o Nickel chega, perguntando por que o imperador está carregando a Leona. E pensa que talvez o imperador decidiu eliminar a Leona com as próprias mãos. O guarda começa a rir muito. E a Leona se pergunta se ele é muito burro. O que vai acontecer nessa festa? Bom, vamos descobrir isso no próximo unboxing. Obrigado por ter assistido até aqui. É isso, galera. Vejo vocês na próxima. Até mais!